Saúdo os nossos irmãos internautas também. Hoje nós estamos com um recurso limitado, estamos sem pedestal, mas nós vamos transmitir o nosso culto, nossa live, e vamos já buscar ao Senhor em oração, e já nós vamos entrar na Palavra de Deus, seguindo a nossa série de mensagens sobre o Evangelho de João e Jesus, o bom pastor. Hoje nós vamos falar de Jesus, o bom pastor, o supremo pastor. Meus irmãos, antes de a gente começar em oração, já quero já mostrar os nossos sentimentos a toda a família da irmã Sônia, que a irmã Sônia partiu para o Senhor. A gente fica triste, chateado, mas a gente sabe que ela está com o Senhor. Também quero já mostrar os meus sentimentos também pela tia Cida, uma tia da minha esposa, é tia minha também, que partiu para o Senhor também ontem, e a gente não estava esperando, foi algo bem repentino, mas Deus tem os seus propósitos, e a nossa maior alegria e maior esperança é que partiram para o Senhor. Então nós também vamos apresentar as famílias que estão enlutadas, as famílias que estão também sofrendo com familiares hospitalizados, sabendo que a nossa maior esperança é o Senhor. Vamos orar então? Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, perdão por todos os nossos pecados, Senhor, para que nós possamos nos apresentar diante do Senhor, para que nós possamos, ó Pai, neste culto, ó Deus, prestar um culto de adoração ao Senhor, um culto, ó Deus, que possamos aprender mais e mais da Sua Palavra, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento, ajude-nos, ó Pai, a fazer a Tua vontade. Senhor, eu apresento nas Tuas mãos a família, ó Deus, da irmã Sônia. Ó Senhor, consola os corações, consola, ó Deus, os corações que estão tristes, estão machucados, ó Deus, mas eu tenho certeza também que o que consola a família, ó Deus, é saber que a serva do Senhor partiu para a eternidade salva, ó Deus. Senhor, mas visita cada um dos membros da família da irmã Sônia, ó Deus, que o Senhor passe um bálsamo, um refrigério no coração, ó Deus, que o Senhor console o nosso coração também, ó Deus, porque o nosso coração também está enlutado por esta perda, ó Deus, da nossa irmã, tão querida, tão amada, que sempre estava nos cultos aqui conosco, nos cultos de ensinamento, ó Deus, mas tenho certeza que agora ela está perto do Pai, que agora ela está perto do Senhor. Ó Deus querido, Deus maravilhoso, é no nome santo e poderoso de Jesus Cristo que eu quero, ó Deus, nessa noite também apresentar, ó Pai, a família da tia Cida, ó Deus, que o Senhor console os corações, ó Deus, console os corações, os nossos corações. Nós estamos, ó Deus, enlutados também por esta perda que foi tão repentina, que foi tão, ó Deus, inesperada, ó Senhor, mas nós sabemos e nós entendemos que tudo isso é trabalhar do Senhor, tudo isso, ó Deus, é a vontade plena e perfeita do Senhor. Ó Deus querido, Deus maravilhoso, é no nome poderoso de Jesus Cristo que eu te peço, ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a perseverar, ó Deus, assim como as tuas servas e os teus servos que partiram para a eternidade com o Senhor, ó Deus, que nós também possamos, ó Pai, correr a nossa carreira, guardar a nossa fé, que nós possamos, ó Deus, lutar a luta que nos está proposta, ó Deus, que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Deus querido e maravilhoso, é no nome de Jesus Cristo que eu te peço, Senhor, abra, ó Deus, a nossa mente, abra o nosso coração, ó Deus, que possamos fazer a vontade do Senhor, que possamos, ó Deus, lutar e perseverar pelo trabalho que o Senhor nos deu, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço,
ó Deus, nos dê sabedoria para que possamos, meu Deus, fazer a vontade plena e perfeita do Senhor. Deus querido e maravilhoso, é no nome de Jesus Cristo que eu te peço, Senhor, que a nossa mente, que o nosso coração esteja aberto, para que possamos, ó Deus, andar nos teus caminhos, andar nas tuas verdades, que possamos, ó Deus, a cada dia fazer a sua vontade, ó Deus, porque nós não sabemos o dia que partiremos para a eternidade com o Senhor, ó Deus, mas que nós possamos cumprir a meta, cumprir, ó Deus, aquilo que o Senhor propôs para nós. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, nos ajude a fazer a tua vontade, ajude-nos, ó Deus, a sermos um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras, Senhor, que possamos a cada dia andar mais e mais na sua presença, que possamos, ó Deus, fazer aquilo que é reto, que é santo, que é agradável ao Senhor. Nós temos a nossa carreira para correr, nós também temos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor propôs para nós ainda temos que fazer nessa terra. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, a perseverarmos, a pregarmos a sua palavra, a termos a comunhão com os nossos irmãos, a comunhão com o Senhor, que possamos, ó Deus, cumprir a vontade plena e perfeita do Senhor. Ó Deus querido, Deus maravilhoso, é no nome de Jesus Cristo que eu te peço, Senhor, visita todos os nossos familiares, visita, ó Deus, todos aqueles que pedem as nossas orações. Ó Senhor, abençoe, ó Deus, o nosso irmão Roberto, ó Deus, abençoe a recuperação do seu servo, ó Deus, que tão logo ele possa estar conosco na casa do Senhor, glorificando e exaltando o Senhor Jesus Cristo. Abençoe a recuperação do nosso irmão Roberto, abençoe, ó Deus, a recuperação do nosso irmão José Nilton, abençoe, Senhor, a todos os nossos irmãos, ó Senhor, aqueles que pedem as nossas orações através das lives, através, ó Deus, dos pedidos de oração, através da comunicação, das mensagens também. Ó Deus querido, Deus maravilhoso, é no nome de Jesus Cristo que eu te peço, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para estarmos na sua presença, Senhor, e a orar e a clamar pelos nossos irmãos, a interceder, ó Deus, por todos aqueles que pedem as nossas orações, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, visita, Senhor, a Aline, Senhor, tira toda a ansiedade, ó Deus, repreenda todo o mal, abençoa, Senhor, ajude ela, ó Deus, a vencer e a perseverar, Senhor, ó Deus, ajude-a a vencer esta luta, esta doença, essa chikungunya, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor ajude em todas as coisas, dá sabedoria, dá entendimento. Ó Deus querido, Deus maravilhoso, é no nome de Jesus que eu te peço, Senhor, visita, ó Deus, a todos os nossos pedidos de oração, aqueles pedidos de oração deixados, ó Deus, através de mensagens. Abençoe, ó Deus, a Aline, abençoe o Acácio, ó Deus, que o Senhor visite a todos nesse momento, repreenda, ó Deus, todos os males, ó Deus, dai saúde, dai sabedoria, livra, ó Deus, e guarda de todo mal e de todo perigo, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor abençoe em tudo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, repreenda, ó Deus, todos os males, ó Deus, todos os males, Senhor, ó Pai querido, Pai amado, é no nome de Jesus Cristo, ó Deus, que eu apresento nas tuas mãos todos aqueles que estão, ó Deus, com Covid-19, Senhor, em nome de Jesus, ajude essas pessoas a se recuperarem, Senhor, abençoe a cada familiar, a cada membro, a cada um, ó Deus,
que é membro do corpo do Senhor, a cada familiar, ó Deus, dos nossos irmãos, ajude eles, ó Pai, a se recuperarem desta doença e de tantas outras doenças, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoe, meu Pai, a cada um, Senhor, que pede as nossas orações, e nós, nesse momento, como a igreja do Senhor, nós clamamos, nós pedimos ao Senhor que abençoe, ó Deus, todas as coisas, abençoe os nossos irmãos, abençoe os pedidos de oração, abençoe os familiares, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que todos, ó Deus, possam receber a cura, o milagre, o livramento do Senhor, ó Deus, que o livramento do Senhor alcance a nossa casa, alcance a nossa família, ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude, ó Deus, repreenda todos os males, repreenda, Senhor, toda a enfermidade, repreenda, ó Deus, todo o laço do diabo, repreenda, ó Deus, toda a inveja, repreenda tudo quanto é mal, Senhor, que nós possamos crescer na graça, ó Deus, que nós possamos crescer no conhecimento, ó Deus, que nós possamos perseverar, ó Deus, em tudo aquilo que o Senhor propôs, colocou no nosso coração, tudo aquilo que o Senhor nos deu como missão, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajude a crescer, nos ajude a perseverar, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor, visita, ó Deus, a todos os nossos irmãos, aqueles que pedem, ó Pai, as nossas orações, ó Deus, nós precisamos do Senhor para tudo, ó Deus, em nome de Jesus, repreenda todos os males, repreenda, Senhor, que nós possamos, ó Pai, perseverar, que nós possamos crescer na graça, crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a sua igreja, Senhor, abençoe a cada irmão, abençoe a cada irmã, abençoe os nossos pastores, Senhor, abençoe os nossos visitantes, abençoe, ó Deus, os nossos irmãos de outros ministérios, Senhor, em nome de Jesus, ajude a cada um, Senhor, a perseverar, a crescer, Senhor, no conhecimento, bem como na graça, ó Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós estamos aqui nessa noite para engrandecer, glorificar o único que é digno de receber a glória, o louvor, ó Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, esse culto é para o nosso Senhor, e esse culto aqui, ó Deus, nessa casa de oração, nós nos reunimos para glorificar e exaltar o único e soberano Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, todos os nossos, ó Deus querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, visita, Senhor, a nação brasileira, visita, Senhor, todos os nossos governantes, ó Pai, que os nossos governantes possam, ó Deus, criar leis, ó Pai, leis para que possamos pregar o Evangelho, leis que possamos, ó Deus, perseverar, ó Deus, leis que não atrapalhem a igreja do Senhor, ó Deus querido, Deus maravilhoso, visita todos os nossos governantes, visita, Senhor, os nossos políticos, que eles possam fazer leis, ó Deus, leis que sejam boas para a pregação do Evangelho, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, repreenda todos os males, Senhor, todos os males, ó Deus, que atrapalham a igreja do Senhor, todas as leis, ó Deus, que sejam contrárias à igreja, ó Senhor, em nome de Jesus, abençoe, meu Pai, abençoe, ó Deus, a nossa nação, Senhor, que esta nação possa reconhecer que o único e verdadeiro Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus querido, Deus maravilhoso,
no nome de Jesus eu te peço, Senhor, abençoe e visite também o nosso irmão Osvaldo. Senhor, repreenda todos os males, dai saúde ao teu servo, ó Deus, em nome de Jesus, repreenda, ó Deus, todos os males. Ó Deus querido, Deus maravilhoso, que o Senhor abençoe, ó Deus, o nosso irmão Osvaldo, abençoe, ó Deus, todos os membros da igreja do Senhor. Ó Deus querido, Deus maravilhoso, no nome de Jesus, repreenda, ó Deus, todos os males, repreenda, Senhor, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Dai saúde, ó Deus, ao irmão Osvaldo, dai saúde, ó Deus, a todos os nossos irmãos que estão, ó Deus, de alguma forma doentes ou até debilitados, ó Pai, por causa da Covid-19 ou de qualquer outra doença. Senhor, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que abençoe. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, abençoe a cada um dos nossos irmãos, ó Deus, que estão precisando, pedindo, ó Deus, as nossas orações. Ó Deus, eles creem que através das nossas orações o Senhor fará maravilhas. Ó Deus, não porque nós somos bons ou porque nós somos perfeitos, não, nós não somos bons, não somos perfeitos. O único bom e perfeito é o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, mas nós, como igreja do Senhor, nós clamamos ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus bondoso. Ó Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, abençoe a cada um, Senhor, que está aqui na igreja, que está aqui, ó Deus, para prestar um culto ao Senhor, que está aqui, ó Deus, ouvindo e orando ao Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão aqui, estamos aqui, ó Deus, para ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoe também os nossos irmãos que estão acompanhando através dessa transmissão. Ó Deus, que a bênção do Senhor chegue até eles. Ó Deus, que o livramento do Senhor chegue até eles. Ó Deus, repreenda todos os males. Ó Deus, que possam crescer, que possam aprender, que possam, ó Deus, ser curados. Ó Deus, através da pregação da sua palavra, que sejam, ó Deus, impactados, que sejam edificados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoe em todas as coisas. Senhor, repreenda todos os males. Ó Deus, nos ajude em tudo. Ó Deus, nos ajude em todas as coisas. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê o entendimento, meu Pai, para que possamos fazer o que é reto, o que é santo e o que é agradável ao Senhor. Ó Deus querido, Deus maravilhoso, é no nome de Jesus, ó Deus, que eu te peço. Ó Pai, abençoe a cada um dos irmãos que estão acompanhando essa transmissão. Ó Deus, que nós possamos entender que o Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor, que o Senhor Jesus Cristo é o supremo pastor, que o Senhor Jesus Cristo é o bom pastor e tem cuidado das suas ovelhas. E nós, como ovelhas do Senhor, nós estamos aqui para ouvir a sua voz. Ó Deus, que o Senhor abençoe em tudo, ajuda-nos em todas as coisas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vamos ouvir o nosso irmão cantor Mário Costa, que ele vai louvar a Deus com 2 hinos. E aí depois a gente já vai entrar na palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus. E hoje a gente vai terminar mais cedo. Os nossos irmãos internautas, nós hoje estamos sem o nosso pedestal aqui, e aí nós não conseguimos fixar o celular, por isso está com essa imagem um pouco diferente aí no celular. Mas Deus vai nos dar vitória, nós vamos participar do culto, e que Deus fale mais conosco. Nós agora vamos ouvir o nosso irmão, o cantor
Mário Costa. E quem está aqui, dá uma salva de palmas para Jesus, meus irmãos. Glória a Deus, glória a Jesus. Levita, né? Levita, glória a Deus, glória a Jesus. Jesus é bom. Bate palmas para Jesus. Ele vai nos chegar. Deus abençoe ricamente, amém? Os irmãos presentes, os irmãos que estão assistindo a live, amém? Que o Senhor faça um milagre, né, pastor Rodrigo, na vida de cada um deles, amém? Que Deus assim venha fazer grande prover, né? Que o Senhor entre com a providência do céu. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém, Jesus? Jesus é bom, né? Hoje de manhã estava aqui, né? O irmão João não estava aqui. Outros irmãos que não estavam, porque trabalham na verdade, mas estavam uma bênção na parte da manhã, né? Mas é assim, Jesus é maravilhoso, amém? E assim, né, eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito por nós e continua fazendo, né, irmão Celso? Jesus é bom, vamos louvar o Senhor Jesus, amém?
irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 10. Glória a Deus! Irmãos que nos acompanham pelo Facebook, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10. Nossos irmãos internautas, abram a Bíblia aí, no Evangelho de João, ou ligue a Bíblia, ou acende a Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. João capítulo 10, versículo 11. Nós vamos ler do 11. Fecha a Bíblia ou desliga a Bíblia, se você tiver com o celular. João capítulo 10, versículo 11. Nós vamos ler do 11 ao 21. E depois nós vamos estudar, nós vamos entender o texto. Está escrito assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. E tomou, pois, haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, e esta fora de si, está fora de si. Por que ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Amém? Pode sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Pode ficar com a Bíblia aberta aí. Aleluia. Que nós vamos expor o texto. Meus irmãos, nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre o Evangelho de João e fazendo as 7 citações de Jesus dizendo: eu sou. Nós já vimos Jesus dizendo que Ele é o pão da vida, a luz do mundo e a porta, quando nós vimos na semana passada. Lá, quando Jesus fala eu sou, Ele está se referindo ao Antigo Testamento, quando Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Então, quando Deus se refere a Moisés dizendo eu sou o que sou, e quando Jesus diz eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, Jesus está falando que Ele é Deus. E aqui nós vamos ver Jesus como bom pastor. Semana passada nós vimos Jesus como a porta, do capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 10. O texto de João 10, ele todo engloba Jesus como a porta e Jesus como bom pastor. Aqui nós só fragmentamos o texto para ficar mais fácil o entendimento. Na semana passada, disse aos irmãos que
que lá na Palestina, lá em Israel, haviam 2 apriscos, um aprisco menor, os apriscos menores, onde cada pastor levava suas ovelhas para ficar ali à noite, na vigília da noite, nas vigílias da noite, ficarem cuidando delas ali. E no inverno havia um grande aprisco, um aprisco muito grande, onde todos os pastores levavam os seus rebanhos para ficar nesse aprisco maior. E aí, falei da porta das ovelhas e falei também sobre o mercenário, a gente vai comentar dele agora também. Então, Jesus, ele é o bom pastor. E para nós entendermos, nós vamos ver 7 características de Jesus como bom pastor. E nós vamos ver 3 características do mercenário ou do assalariado, que é um contraste entre o bom pastor, que é Jesus, e aquele que não é pastor. Então, aí com a Bíblia aberta, no versículo 11, Jesus, ele diz: eu sou o bom pastor. E quais são as características de um pastor? Primeiro, nós precisamos entender o que um pastor usa para conduzir ovelhas. Ele usa um instrumento que parece uma vara. Na ponta, ele tem 2 extremidades, um gancho e uma ponta, e na outra ponta um espeto. O nome disso é cajado. O pastor, ele usa o cajado para conduzir ovelhas. Às vezes a gente usa num linguajar evangeliquez, quando nós ouvimos uma mensagem dura, uma palavra mais de exortação, nós dizemos assim: hoje a palavra foi cajado, né? Parece aquela que doeu, né? Bateu, né? Hoje o pastor bateu bastante no cajado. Mas na verdade o cajado ele tem 2 aspectos principais. Ele serve para conduzir a ovelha e ele serve para bater no lobo. O cajado do pastor ele não serve para bater na ovelha. O pastor ele não bate na ovelha com o cajado. O cajado ele na sua ponta ele tem um gancho. Sabe para que serve esse gancho? Quando a ovelha desgarrada, quando a ovelha rebelde, quando a ovelha teimosa cai no buraco, o pastor ele vai lá com o seu cajado, que tem um gancho na ponta, e ele pega a ovelha do buraco. Ela tem um gancho para pegar a ovelha. Do outro lado do cajado tem um espeto. E parece um espeto assim, uma ponta, como se fosse uma flecha. Sabe para quê? Para quando o lobo vir pegar uma ovelha, o pastor ele espeta o lobo. O cajado, ele não é para bater em ovelha. Quem está entendendo? O cajado não é para bater em ovelha. Então Jesus, o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Olha só que interessante, versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. As suas ovelhas, para o pastor, é o que ele mais tem de precioso. O bom pastor, ele dá a sua vida por causa das suas ovelhas. E Jesus, como bom pastor, ele deu a sua vida por nós. Essa é a maior prova de amor. Alguém por aí vai dizer que a maior prova de amor é você pegar um carro de som, colocar lá um monte de coração, ir lá e falar para alguém que você ama, fazer uma declaração de amor, vai dizer isso. Mas aqui nós vemos que a maior prova de amor do bom pastor
E a maior prova de amor de Jesus é que Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. E o mercenário? Versículo 12. Versículo 12. O mercenário, ele também é chamado, em algumas versões de Bíblia, de assalariado. O que quer dizer isso? O mercenário, no tom da palavra, hoje, parece pejorativo. E é pejorativo, que é aquele que só se interessa por dinheiro. Mas, na época do Novo Testamento, que esse texto foi escrito, o mercenário, ele era alguém que era pago para cuidar das ovelhas. Mas as ovelhas não eram dele. Ele só cuidava porque ele recebia salário. Ele só cuidava porque ele recebia salário. No versículo 12 diz: mas o mercenário, o assalariado, que não é pastor. Então veja, contrastando o pastor e o mercenário, aquele que é assalariado, que é pago para receber, ele recebe um dinheiro para cuidar das ovelhas. Ele não é pastor. Versículo 12. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas. O mercenário é aquele que cuida das ovelhas porque ele é pago, mas ele não dá a sua vida pelas ovelhas. Um segundo aspecto, ele não tem ovelhas, porque ele não é pastor. Versículo 12: de quem não são as ovelhas. O que o mercenário ele faz quando as ovelhas vêm atacar um rebanho? Olha só, quando ele vê o lobo, ele deixa as ovelhas. O mercenário, o assalariado, quando ele vê o lobo chegar para pegar alguma ovelha, ele foge. Ele deixa as ovelhas e foge. Versículo 12. Aquele que não é pastor, quando ele vê o lobo, ele deixa as ovelhas e foge. E logo o lobo, ele arrebata as ovelhas e ele faz dispersar as ovelhas. Meus irmãos, o mercenário, aquele que não é pastor, ele não se preocupa com as ovelhas. Ele não está nem aí para as ovelhas. As ovelhas, elas podem passar fome, as ovelhas podem passar frio, elas podem estar em perigo, que ele não está nem aí para as ovelhas. O mercenário, ele só se preocupa com o seu salário. E nós encontramos pessoas assim ainda, homens que cuidam de rebanhos, e aí estou falando do âmbito espiritual, que eles não se preocupam com as ovelhas, eles só se preocupam com a lã das ovelhas. Existem muitos pastores, não dá nem para chamar de pastor, mas muitos mercenários, que só se preocupam com a lã das ovelhas. E se possível for, ele pega até o couro das ovelhas, não só a lã, mas também o couro. Veja, o mercenário, quando as ovelhas estão em perigo por causa do lobo, ele deixa as ovelhas e foge. O mercenário, ele é medroso. Quando ele vê o lobo, ele foge. Nós encontramos muitos hoje assim.
Um segundo aspecto do bom pastor é que o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Versículo de número 14, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Meus irmãos, Jesus, ele conhece cada uma das suas ovelhas. Ele conhece todas. Meus irmãos, se tem alguém que conhece você melhor do que você, é Jesus. Jesus conhece você melhor do que você. Você sabe por que uma pessoa passa luta, o crente passa luta, dificuldades, provações? Alguns dizem que é diferente, luta, provação, tribulação. Eu acho que é tudo junto e misturado, porque uma hora você está lutando, uma hora você está em tribulação, uma hora você está em provação. Você sabe por que você passa a luta? Quem sabe? Sabe por que você passa a luta? Não é porque Deus quer ver como você é, não é porque Deus quer ver o quanto você aguenta, não é porque Deus quer, olha, eu quero ver se essa pessoa aguenta muito. Não é nada disso, Deus já sabe. A Bíblia diz que Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Deus é o único que sabe o fim antes do começo. Deus sabe tudo. Deus sabia da pandemia. Deus não é pego de surpresa. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de tudo. E horas, então, por que a gente passa a luta? É para nós aprendermos a conhecer a nós mesmos e também a conhecer a Deus. Jó, quando na sua luta, quando findando a sua luta, ele dizia: antes eu conhecia a Deus de ouvir falar, agora eu conheço a Deus de andar com Ele. Nós passamos lutas, e eu sei que todo mundo aqui está passando luta. Eu também estou passando luta. E não adianta a gente querer trocar de luta, porque a sua luta, ela é sua. É você que tem que lutar. E a minha luta é minha. Quem tem que lutar e vencer sou eu. E você também. Mas tudo isso nós fazemos com a graça de Deus, através de Jesus, que é o bom pastor. E Jesus conhece as suas ovelhas. E por Jesus nos conhecer, meus irmãos, às vezes a gente tem aquele pressentimento, aquela sensação, aquele sentimento, melhor dizendo, que Deus não está vendo as coisas. Eu não sei os irmãos, não vou nem pedir para levantar a mão, mas às vezes a gente está numa luta, numa tribulação tão grande, que a gente pensa assim: eu acho que Deus não está me vendo, acho que Deus me esqueceu. Não é isso. Aqui nós estamos vendo no texto, Jesus dizendo que é o bom pastor, e Ele conhece as suas ovelhas. Jesus conhece todas as suas ovelhas. E como é que Jesus nos conhece? Como? Olha só, Jesus diz aqui, como que Ele conhece? Da mesma forma que Ele conhece o Pai. Versículo 15, olha só: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. Então é dessa forma que Ele conhece as suas ovelhas, da mesma forma que o Pai o conhece. Ele diz mais: e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus, Ele nos conhece, meus irmãos, de tal forma, assim como Ele é conhecido do Pai e conhece o Pai. Assim como Jesus conhece o Pai, Ele nos conhece também. Jesus conhece nós melhor do que nós mesmos. Às vezes a gente pensa assim: não, quem mais me conhece é a minha mãe, ou a minha esposa. Quem mais me conhece é Jesus. Jesus me conhece melhor
do que eu me conheço. Então Jesus nos conhece da mesma forma que Ele conhece o Pai. Só que Jesus, Ele não só conhece as suas ovelhas, mas das suas ovelhas Ele também é conhecido. Olha só, no versículo 14: eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Quem conhece Jesus aí? Quem já ouviu falar de Jesus? Quem já ouviu falar? Só ouviu falar. Quem conhece Jesus? É diferente, né? Só ouvir falar e conhecer. Jesus, Ele se faz conhecido das suas ovelhas. E como eu disse na semana passada, a ovelha, ela tem alguns aspectos. A ovelha, o animal mesmo, ele tem alguns aspectos muito parecidos conosco, como ovelhas de Jesus. A ovelha, ela é míope, ela enxerga muito pouco. E você nunca viu uma ovelha de óculos, né? Eu tenho óculos, eu sou míope, preciso dos óculos para enxergar melhor, mas uma ovelha, ela enxerga mal. Além de enxergar mal, a ovelha, ela é teimosa. Você acha que você é teimoso à toa, né? Então a ovelha, ela é teimosa. De vez em quando a ovelha cai num buraco. Ela se esconde, ela se perde. E vai buscar a sua ovelha. Ele não vai buscar qualquer ovelha. Ele vai buscar a sua ovelha. E as ovelhas, quando ouvem a voz do seu pastor, elas o reconhecem. Veja, a ovelha enxerga mal, mas ouve bem. Nós, fazendo um contraste conosco, nós não vemos a Jesus. Quem aqui já viu Jesus? Eu nunca vi Jesus. Tenho a esperança que na eternidade o veremos face a face, mas eu nunca vi Jesus, mas eu já ouvi a sua voz. Por quê? Porque Ele é o bom pastor, e as suas ovelhas ouvem a sua voz, e elas não seguem estranhos, mas elas ouvem e seguem a voz do seu pastor. Jesus conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem Jesus. Jesus também, Ele, como bom pastor, Ele tem mais ovelhas. Acompanhe comigo, versículo 16. Ele diz: ainda tenho outras ovelhas. Jesus então tem outras ovelhas. Às vezes, nós nos limitamos a achar que Jesus só tem a gente, só tem eu, só tem você. Eu até ouço às vezes alguns irmãos falando assim: a única igreja que vai ser salva é a igreja tal. Se você um dia ouvir isso em uma determinada igreja, denominação, ministério, vai embora, porque nenhuma igreja tem poder para salvar, nenhuma. A única pessoa que salva é Jesus. O único que pode salvar o homem é Jesus. A igreja não salva, a igreja leva a salvação quando ela anuncia Jesus. Então, a igreja não salva. Então Jesus tem mais ovelhas, e ele diz no versículo 16: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Veja, para aqueles que gostam de ser exclusivistas, dizer que é só a igreja tal, é só a igreja Deus e Amor, é só a igreja batista, é só a Assembleia de Deus, não entendeu o evangelho. Jesus não vem buscar placa de igreja não, meus irmãos. Se é um lugar que vai ter gente, vai ter crente também, é no inferno, porque a salvação
não está condicionada à igreja. A salvação está na pessoa de Jesus Cristo. A salvação é por Jesus e não pela igreja. Tem gente que diz, eu sou membro da igreja, tenho uma credencial de membro, participo da ceia. E daí? Só vai entrar no céu quem é ovelha de Jesus. E Jesus conhece as suas ovelhas. Jesus conhece. Não adianta dizer assim, não, mas o meu pai, você conhece meu pai? Aqueles políticos falando, você conhece meu pai? E daí quem é seu pai? Se o seu nome não estiver no livro da vida, não estiver no livro do Cordeiro, você não vai para o céu. E não adianta ser pai, ser filho, ser esposa de alguém que é importante. Nós temos que estar com os nossos nomes no livro da vida e ser ovelha de Jesus. Jesus tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Mas ele diz mais: também me convém agregar estas ovelhas, e elas ouvirão a minha voz. E por que elas ouvem a voz de Jesus? Porque é ovelha, e porque é ovelha de Jesus. Só ouve a voz de Jesus quem é ovelha dele. Quem não é ovelha de Jesus não conhece a sua voz. E ele diz, mas as ovelhas, essas outras ovelhas, elas ouvem a sua voz. Então haverá um só rebanho, final do versículo 16, e um pastor. Meus irmãos, todos nós, como igreja, não estou me referindo a uma denominação, mas como igreja, todos nós fazemos parte de um único rebanho, o rebanho de Jesus. É bem verdade que nem todas as igrejas ou denominações podem ser chamadas de igreja. Nem todo mundo que se diz cristão, evangélico, crente, é crente de verdade. É bem verdade que nós sabemos que só é salvo quem é ovelha de Jesus. E quem é ovelha de Jesus, ouve a sua voz e segue Jesus. Segue a sua palavra. As ovelhas de Jesus, elas são teimosas, como eu disse, elas são míopes, elas têm dificuldade, de vez em quando ela dá uma escapadinha, causa um probleminha para o pastor, mas elas ouvem a sua voz e não seguem estranhos. As ovelhas de Jesus. Um quinto aspecto de Jesus como bom pastor: o seu rebanho é para sempre. O rebanho de Jesus é para sempre. Veja, haverá um rebanho e um pastor. Sempre houve um rebanho só e um pastor. Às vezes eu falo para alguns irmãos que pensam assim: mas se não fosse a igreja A ou a igreja B fundada por alguém, não haveria salvo. Meus irmãos, a salvação desde Adão até o último Adão que será salvo é por Cristo. Não é pela igreja, é por Jesus. Adão foi salvo porque ele creu no Evangelho. Ele creu que haveria um da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então Adão foi salvo. Abraão foi salvo antes da obra de Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus desde a fundação do mundo. Desde a eternidade, Jesus é o Cordeiro imolado. Então a salvação sempre existiu, e a salvação não está condicionada a um lugar, ou a um pastor, ou a um bispo, ou a um apóstolo, ou sei lá, a bispa, ou qualquer outra coisa. A salvação está condicionada a Jesus, que é o bom pastor, o supremo pastor. Então Jesus
só tem um rebanho. E aí a gente vê muitos pastores brigando. Sabia que a religião que mais se degladeia, que mais briga, que mais se ofende, é a religião cristã? Se você abrir a internet, você vai ver um pastor falando mal do outro, é um bispo falando mal de um apóstolo. Em vez de falar assim, vamos pregar o evangelho, vamos seguir, não, vamos arrumar encrenca. Esses aí não são ovelhas de Jesus, porque a ovelha é dócil. O bode que é briguento. Então quando você encontra alguém briguento, não é ovelha, é bode. Então veja, Jesus tem só um rebanho. E olha que interessante, mais uma característica do pastor, a sexta: dá a vida voluntariamente. Ele dá a sua vida voluntariamente, versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Veja, Jesus, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Olha que privilégio nós temos. Meus irmãos, se você estudar, ou se você pesquisar sobre as religiões mundiais, nenhum líder religioso deu a sua vida pelo seu povo. O Buda não fez isso, Maomé não fez isso, o Zoroastro não fez isso, Allan Kardec não fez nada disso. Ninguém fez isso. O único que deu a sua vida pelas suas ovelhas foi Jesus. O único que fez isso foi Jesus, e ele dá a sua vida voluntariamente. E ele diz mais, versículo 18: ninguém tira de mim. Às vezes, quando nós chegamos naquelas épocas de Páscoa, aí nós ouvimos aqueles contos de Páscoa, e aí falando de Jesus como um coitadinho lá na cruz. Meus irmãos, Jesus não foi para a cruz como um coitado. Você não, olhando para a cruz, para o sacrifício de Jesus, nós não devemos olhar Jesus como um coitado na cruz, porque outras pessoas foram crucificadas. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, André foi crucificado em X. Houve muitos crucificados. No ano 70, só em Israel, os historiadores dizem que depois que Roma, o Império Romano, invadiu Jerusalém, destruiu o templo, cumprindo a profecia de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, nesse tempo foram crucificados 1 milhão de judeus. Dizem os historiadores que acabou a madeira, não tinha mais madeira para crucificar pessoas. E eles crucificavam. A história da crucificação, da crucifixão, eles crucificavam homens, mulheres, crianças, crucificaram até animais. Eles crucificaram tudo que aparecia pela frente. Então a crucificação não foi algo espetacular, não foi a dor física que Jesus sofreu, o maior mal, mas foi a espiritual. E Jesus, ele aqui está dizendo que ele dá a sua vida voluntariamente. Ele dá a sua vida, ó, versículo 18: ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Jesus, ele não morre na cruz, ele se entrega, porque Jesus é Deus, e Deus, sendo o autor da vida, não pode morrer. Se é um dos aspectos de Deus, é que Deus não pode morrer. Então Jesus, ele não morre na cruz, ele se entrega à morte. Então Jesus, quando ele vai para a cruz, quando ele vai para o Gólgota, o Monte Calvário, ele vai como um rei, vai para a sua coroação.
Nós não devemos olhar para Jesus indo para a cruz como um coitado, mas sim como um rei que vai receber a sua coroação. E o prêmio da sua coroação é eu e você, ovelhas do Senhor. Aleluia! Jesus, ele se entrega na cruz do Calvário, voluntariamente. E é isso que nós devemos sempre pensar. Jesus, ele se entrega por amor. Essa é a maior prova de amor. Jesus se entrega na cruz do Calvário, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. E o que é mais interessante ainda, ele diz: ninguém tira de mim, eu dou, e tenho poder a dar e poder também para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus, ele se entregou na cruz, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas, mas ele também tem o poder de reaver a sua vida, porque ele é Deus. E um sétimo aspecto de Jesus, o bom pastor, ele confunde os que não são as suas ovelhas. Acompanhe comigo o versículo 19. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si, por que o ouvis? E outros diziam: estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Jesus, como o bom pastor, ele confunde aqueles que não são suas ovelhas. Quem não é ovelha de Jesus está por aí perdido. Mas quem é ovelha de Jesus ouve a sua voz e conhece a sua voz. Aqui, os judeus, os fariseus, os escribas aqui, eles estavam dizendo que Jesus tinha demônio, que isso que ele falava era loucura, porque se você acompanhar no capítulo 9, Jesus cura um cego de nascença, e na história nunca se havia acontecido isso. Ninguém nunca curou um cego de nascença. E os fariseus expulsaram o cego de nascença da sinagoga. Ele expulsou um cego, um membro da sinagoga. E aqui Jesus, em todo o capítulo 10, ele vai falar que ele é a porta e o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus, como a porta, ele coloca para dentro do aprisco as ovelhas. Os que não são pastores, e aqui era o contraste dos fariseus, eles colocam as ovelhas para fora, eles colocam a ovelha para a rua, porque não são pastores, não são pastores e não são ovelha. Meus irmãos, conta-se que lá em Israel foi uma caravana fazer uma viagem para Israel, e enquanto eles estavam vendo as coisas em Israel, os lugares turísticos, a beleza de Israel, Israel é um lugar muito bonito, eles observavam distante um pastor beduíno, que são aqueles pastores do deserto, ele andando e as suas ovelhas seguindo ele. Veja que interessante, o pastor, as ovelhas não ficam na frente dele, as ovelhas ficam atrás dele. Por quê? Porque o pastor vai na frente para conduzir e para proteger as suas ovelhas. E esse pastor, esse beduíno, ele estava andando com as suas ovelhas para pastar ali perto do deserto da Judéia,
é um lugar extremamente difícil para ter vegetação. Então o pastor, ele tem que tirar as ovelhas do aprisco e levar as ovelhas para pastar, achar um pasto para que elas possam se alimentar. Mas o pastor, ele faz isso, ele procura um melhor pasto e dá pasto para as suas ovelhas. E os turistas estavam observando o pastor andando com as suas ovelhas. De repente, ele pega uma ovelha, coloca no seu colo, ele pega a pata da ovelha e quebra. As pessoas que estavam acompanhando aquele pastor acharam muito estranho aquilo e correram para próximo do pastor, vinham correndo já para crucificar o pastor, né? Dizendo para ele: você é um pastor mau, você é um pastor muito mau, você quebrou a pata dessa ovelha. E o pastor, ouvindo aquelas pessoas, ele pega a patinha da ovelha, ele pega uma faixa e começa a passar na pata da ovelha. E ele começa a fazer um curativo naquela ovelha. E as pessoas acusando aquele pastor: você é um pastor mau, olha o que você fez com a pata dessa ovelha, por que você quebrou a pata dessa ovelha? E aí o pastor, calmamente, respondeu a todos: esta ovelha é uma ovelha fujona, essa ovelha é uma ovelha que se mete em muitos perigos. Essa semana eu tive que tirar ela 3 vezes do buraco, ela caiu no buraco. Nas 3 vezes eu tive que tirar dos seus predadores, um leão, um urso e tantos outros animais iam matar essa ovelha, devorar essa ovelha, mas porque ela é muito fujona, eu quebrei a pata dessa ovelha. Mas agora eu vou cuidar dela, agora ela vai ficar aqui do meu lado e eu vou cuidar dessa ovelha e ela não vai mais fugir. Meus irmãos, eu já estou terminando. Sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas vezes Jesus, ele nos quebra, ele faz alguma coisa em nós e para nós deixarmos de nos afastar de Jesus e ficar mais próximo dele. As nossas lutas, os nossos problemas, as nossas tribulações não são para nos afastar de Deus, mas são para nós nos tornarmos e ficarmos mais próximos de Deus. As lutas que você está passando é para você ficar mais próximo de Deus. E Deus faz isso com a gente. Não é o diabo que faz isso. Deus faz isso com a gente para que nós possamos ficar mais próximo dele e ele cuidar de nós. Meus irmãos, nessa pandemia nós perdemos muitas pessoas. Eu lamento muito, é dolorido. Essa semana não foi fácil para mim. Perdemos 2 pessoas queridas essa semana, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus está no controle de tudo. E um salvo, quando ele parte para o Senhor, a Bíblia diz que Deus se alegra. E para Deus se alegrar, é necessário que as pessoas sejam salvas. Então nós devemos sempre lembrar que todos os problemas e todas as dificuldades são para nos achegarmos mais próximo de Deus. Essa pandemia, ela veio no momento em que o homem, ele ia se destruir. Ninguém mais queria saber de Deus, ninguém mais queria saber da igreja, da obra de Deus. Muita gente estava se afastando de Deus, mas agora, nesse momento de pandemia, as pessoas estão ouvindo mais a voz de Deus, aprendendo mais de Deus, dando valor, porque nós não sabemos. De repente você está com uma senha na mão aí, seu número é o 103, e é a sua vez de comparecer na eternidade. E para quem vai ficar com a sua alma?
Essa pandemia, ela veio para nos alertar, meus irmãos. Veio para nos alertar. Jesus está voltando. Nós vemos tantas tragédias, tantas mortes, tantos sinais, mas Jesus está voltando para levar as suas ovelhas para o seu aprisco. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Jesus, o bom pastor, e Ele dá vida pelas suas ovelhas. E eu quero saber se aqui entre nós tem alguém que não é ovelha ainda. Para ser ovelha tem que aceitar um pastor. E o pastor não sou eu. Pastor é Jesus. Para ser ovelha, para ter o seu nome escrito no livro da vida, é necessário aceitar Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Aceitar Jesus, fazer parte do rebanho do Senhor, ser ovelha de Jesus. Meus irmãos, ser ovelha de Jesus é a melhor coisa que nós podemos fazer. Ser de Jesus é a nossa esperança eterna. Nós perdemos essa semana a nossa irmã Sônia, aqui de Vila Moraes. Ainda está doendo bastante ainda, meus irmãos. Eu sinto muito. A irmã Sônia sempre estava nos nossos cultos de ensinamento. Mas a nossa alegria, que nós ficamos tristes e alegres, é que ela está com o Senhor. Perdi uma tia ontem, tia da minha esposa, partiu para a eternidade também. De repente, não tinha Covid, não tinha nada. Teve lá um problema de saúde, foi para o hospital, passou uns dias internada e faleceu. Foi para a eternidade. Meus irmãos, nós não sabemos quando vai ser. Essa doença, esse Covid-19, não está poupando ninguém. É jovem, é velho, é rico, é pobre. Está indo, nem quem você imagina. Pessoas que, não, essa pessoa é muito jovem, morreu criança já. É só Jesus, meus irmãos. Mas a nossa única e viva esperança é Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Irmãos, internautas que estão acompanhando essa transmissão, é necessário aceitar Jesus. Para ser ovelha de Jesus, é necessário ter Jesus como seu pastor. É necessário aceitar Jesus. Não precisa pagar nada. Não precisa pagar nada. Muitos lugares aí, para você entrar, você tem que pagar. Para ir para o céu, você não paga nada. Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou tudo. Vocês que estão nos acompanhando via internet, aceitem Jesus. Jesus é o único que pode dar a vida eterna. Nós estamos preocupados e pré-ocupados com tantas doenças que estão agora, que estão para vir, mas a nossa maior esperança é saber que nós temos o nosso nome no livro da vida. Irmãos, internautas, aceitem a Jesus. Igreja, vamos orar pelos nossos irmãos internautas. Fiquem de pé, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, abençoe, ó Pai, essas pessoas que estão aceitando o Senhor nesse momento. Ó Deus, que o Senhor escreva o nome delas no livro da vida. Senhor, sela com o teu sangue para o grande dia da redenção, o dia, ó Deus, em que o Senhor arrebatará a sua igreja, o dia da vida eterna, o dia que o Senhor chamar, ó Deus, essas pessoas para o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe, ó Pai, essas pessoas que estão te aceitando. Ó Deus, que o Senhor segure nas mãos delas. Ó Deus, que o Senhor ajude-as a perseverar. Ó Deus, para que possam cumprir, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor reservou. Ó Deus, como filhos agora, que estão te aceitando. Ó Deus, abençoe e segure nas mãos dessas pessoas. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada um
Senhor, que está te aceitando. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos internautas, nós vamos orar pelos nossos irmãos internautas agora. Vamos nos despedir deles. E lembrando aos irmãos, sexta-feira tem culto pela manhã e culto à noite. Culto Guerra contra o Mal de manhã e culto também à noite, Guerra contra o Mal. No sábado nós temos estudo da Palavra de Deus. Nesse sábado acredito que já vai chegar as revistas. As revistas devem chegar na sexta-feira. E os irmãos, se possível, já adquiram as revistas. Provavelmente a gente começa no outro sábado, tá? Para a gente ficar essa próxima semana já se familiarizando com a lição e estudando também. Mas vou trazer um estudo, querendo Deus, nesse próximo sábado. Nós vamos estudar o livro de Levítico. Vamos estudar sobre as ofertas. Vai ser uma bênção. Então, venham todos os irmãos. E eu acredito que vai ter live também na sexta e no sábado, tá? Lembrando aos irmãos que domingo tem culto pela manhã e também culto à noite com a mocidade também. Vamos orar então pelos nossos irmãos internautas e já vamos despedir deles também. Senhor, em nome de Jesus, abençoe os nossos irmãos, ó Deus, que estão acompanhando essa transmissão e aqueles que vão acompanhar depois essa transmissão. Senhor, em nome de Jesus, repreenda todos os males. Ó Deus, tira toda a doença, tira toda a enfermidade, tira todo o problema. Senhor, repreenda toda a depressão, toda a ansiedade. Repreenda, ó Deus, todas as obras do maligno. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que todo mal seja repreendido, ó Deus, de todas essas pessoas que estão acompanhando essa transmissão. Ó Deus, dai a elas saúde, ó Deus, dai a elas a libertação, dai a elas, ó Deus, o livramento. Senhor, em nome de Jesus, repreenda todo o mal. Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos internautas, que Deus abençoe vocês e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Vamos ouvir o nosso irmão Mário. Vai cantar mais um, não?